Fala, gente, tudo jóia? Mais um podcast nessa semana de número 196. Na verdade, fazendo uma correção aqui, hein? Semana passada foi dito que o podcast era de número 196, mas na verdade era de número 195. Esse aqui é o de número 196. E eu tô junto aqui com os meus amigos, o Rômulo e o Silas. E aí, vocês estão bem? Fala um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Nós estamos bem. A mensagem de domingo foi bastante impactante, desafiadora para as nossas vidas. E Rômulo também trouxe a mensagem à noite, né, Rômulo? Só não trouxe a Adélia Prado, né? A Adélia faz parte da história e do meu coração também, né? Prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Vamos juntos. Isso mesmo. Semana passada, ou na verdade domingo passado, vulgo ontem, nós demos continuidade à série de mensagens que nós estamos tendo nessa celebração de 24 anos da Chácara. Ainda estamos aqui. Na semana passada nós conversamos sobre apesar do improvável, Deus ele faz o surpreendente. E ontem nós conversamos sobre aprendendo com Jesus. Ainda estamos aqui aprendendo com Jesus. Quem pregou Paineiras de manhã foi o pastor Ricardo. Em Barão e Paineiras à noite foi o Rômulo. Tivemos o privilégio desses dois pregadores. E resumidamente, a mensagem trouxe à tona o fato de que nós aprendemos com Jesus. Os discípulos estão lá em Mateus 5, assentados no monte junto com Jesus, aos pés dele. Jesus está dando vários princípios acerca de como viver no reino de Deus. E ele encerra dando três, não são parábolas, né, Rômulo, mas três imagens, digamos assim. A imagem da porta estreita e da porta larga, a imagem da árvore que tem bons frutos e da árvore que tem frutos ruins, e também dos construtores sábios, o sábio e o insensato, na verdade. O sábio que constrói na rocha e o insensato que constrói na areia. E como que o Rômulo foi o nosso pregador de ontem, está aqui presente, Rômulo, compartilha um pouco com a gente no preparo da mensagem, o que chamou sua atenção, algum destaque que você quer trazer para a gente? Bem, é sempre muito bom e assim, fortalece a nossa caminhada, a nossa fé, textos como o Sermão da Montanha. E no início do Sermão da Montanha, o meu coração já foi se enchendo pela grande verdade que o Mateus vai trabalhando em todo o sermão do nosso Cristo, mostrando quem nós somos em Cristo. Uhum. Porque o Sermão da Montanha está revelando exatamente como que os seguidores de Jesus, como que essa nova criação, a nova criatura, essas pessoas que estão ouvindo e seguindo o Cristo, vivem. Uhum. Então o Sermão da Montanha é um estilo de vida. É um jeito novo de viver. É um nadar contra a correnteza, contra o sistema daquela época, não diferente do nosso. Uhum. Então isso renovou muito o meu coração, celebrar quem nós somos em Cristo. Uhum. E a expressão que é poética, maravilhosa, nós somos os bem-aventurados. Uhum. Nós somos os abençoados. Uhum. Nós somos essas pessoas que ouviram a voz do bom pastor, Cristo, e nós queremos então entrar por essa porta estreita, que é Ele é a porta. Uhum. Nós queremos andar no caminho, que é Ele. Ou seja, nós queremos ser aprendizes do Mestre Jesus. Uhum. Então isso foi muito bom relembrar, celebrar quem nós somos. Nós somos os bem-aventurados. E uma das características dos bem-aventurados é exatamente querer aprender dia após dia com o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre Jesus. Uhum. Então isso foi bem renovador para o meu coração também, relembrar isso. Muito obrigado, Rômulo. Uhum. E Silas, ontem você pôde participar aí pelo menos de umas 3 mensagens. O que mais tocou o seu coração? O que mais chamou sua atenção? Compartilhe um pouquinho. Bem, o que mais, para mim, reforçou, na verdade, chamou minha atenção, foi reforçar
que por todos esses 24 anos a chácara tem perseverado em ensinar as pessoas a seguir Jesus. Isso para mim é o que parece ser uma coisa tão comum, tão cotidiana, rotineira, mas isso toca o coração da gente e combinado com as músicas e tal, a palavra veio fazer com que eu me reconsagrasse novamente nesse propósito que a Bíblia nos convoca, né, de ensinarmos as pessoas a seguirem Jesus, né? E é muito gostoso de ver que esse é o propósito da chácara desde quando ela começou, né? Ainda estamos fazendo o propósito pelo qual Deus nos chamou a fazer, ensinar pessoas a seguirem Jesus. Então isso me impactou muito, esse cotidiano, né, sendo reforçado. Não tem novidade nenhuma, mas a palavra de Deus é tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa, que aquela coisa que a gente já sabe há muito tempo, né? Eu estou com 40 anos de ministério, né? Uau. Mas ela ainda toca o coração, quando ela é de fato verdadeira. Não precisa de artifício nenhum. Tanto de manhã, ouvindo o Ricardo 2 vezes, depois o Rômulo à noite, a palavra nos toca. Não é a palavra, a retórica, né? Não é a novidade, mas a palavra, na pureza dela, nos toca. Muito bom. E compartilhando um pouquinho da minha experiência de ontem, eu sempre tento me colocar, quando é um texto narrativo, como Mateus, os evangelhos são, me colocar na cena. Porque me parece que o que o autor está fazendo é que ele quer que nós, que estamos lendo, nos coloquemos na cena. E aí, lá Mateus 5 começa dizendo: Jesus, tendo subido ao monte, os seus discípulos se assentaram aos pés dele, e toda a multidão na lateral, né, ou atrás dos discípulos, e Jesus começou a ensinar. E o que eu acho que o autor está querendo convidar a gente é assim: assente-se, ouça e aprenda. E aí, a gente, na medida em que a gente vai ouvindo, aprendendo, praticando, a gente vai tendo discernimento se nós somos discípulos ou não. E aí vem a conclusão do Sermão do Monte, entre Mateus 5 a Mateus 7. E aí Jesus ele vai concluir com as 3 imagens, né? A da porta, aqueles que ouviram, perceberam que assim é pela graça, não é por mérito, mas se adentraram. Aqueles que não ouviram Jesus, que dá os bons frutos, ou os falsos mestres. E de qual alimento a gente está se alimentando. E por fim, daqueles que ouviram o que Jesus disse e praticaram, e são os construtores sábios da vida, ou aqueles que ouviram e não praticaram. Que grande parte é a multidão, né? Não os discípulos. E aí, a sensação que eu tenho, a gente encerra ali, e é onde a multidão levanta e vai para casa. E a pergunta que eu acho que o autor está convidando é: e agora? Porta estreita, frutos bons e uma vida sendo construída de maneira sábia, ou o oposto? E então eu me coloco ali como se o autor dizendo: agora vai, tome sua postura, sua decisão. Como que você vai viver? A luz do reino, do evangelho, ou a outra luz, ou aquilo que não é luz, ou a escuridão, né? Então foi isso que me chamou a atenção, como eu me colocando aos pés de Jesus, porque se eu ouço a pergunta que vai diferenciar eu pratico, isso vai diferenciar um discípulo ou não. Então foi o que mais me chamou a atenção. E o pastor Ricardo, ele trouxe à tona algo que nunca foi prioridade não, nunca foi propósito da comunidade. E eu acho que isso deve ter chocado algumas pessoas, bem como depois ele fez outras afirmações. Você também, Rômulo. Primeiro, nunca foi propósito da chácara, nesses 24 anos, incentivar uma maior religiosidade, converter pessoas em evangélicas, e terceiro, aumentar a membresia da chácara. E Silão, você está há 11 anos na comunidade e você pôde ver que esse não foi o propósito da chácara nesses 11 anos.
E a minha pergunta é, como que você vê isso ao longo desses 11 anos na comunidade? Sim, não só 11 anos, mas até antes de eu vir para a chácara, eu ouvia as mensagens da chácara, do Ricardo, sobretudo, e isso é claro para mim. Nesses 11 anos que eu estou mais próximo, isso para mim é muito verdadeiro. Né? A chácara nunca pregou sobre ser uma pessoa religiosa, né? Nunca teve também focando e incentivando as pessoas a serem membros, né? Existe sim um processo para as pessoas se tornarem membros, e é necessário, porque tem toda uma estrutura a se preservar, mas essa não é a ênfase principal, né? Então eu vejo que nesses 11 anos eu sou testemunha viva de que a chácara sempre esteve ensinando através das suas mensagens e através também de toda a vida da igreja, né? Esteve ensinando as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. Isso é altamente desafiador. Eu vou fazer uma pergunta e já volto para você, que eu também vou compartilhar. Existe alguma história de pessoa que chegou à comunidade e que, por ver que a comunidade não está incentivando pessoas à religiosidade, a se tornarem evangélicas ou a serem membros da comunidade, impactou a vida delas? Vai pensando. Rômulo, você é o nosso pastor mais novinho, tempo de comunidade. Mas eu sei que você acompanha a chácara também ao longo dos anos, né? O Ricardo foi nosso professor também. Como que você enxerga isso? Tanto de longe como agora próximo. Foi muito legal ontem, e na construção da mensagem, né, lembrar algumas histórias e lembrar que em 1997, né, quando eu estava no meu último ano de seminário, tive o privilégio de ter o pastor Ricardo Agreste como meu professor, né? E foi impactante para mim naquela época, e eu pude ver os primeiros movimentos ali do nascimento da chácara. Lembrando, só de te cortando, a chácara nasce em 2001. Exatamente. Então você já é aluno dele em 97. Em 97. E lá na casa da nossa querida professora Ana Maria, naquele pequeno grupo, né, que é aquele grupo protótipo, né, aquele que vai depois vinha nascer a chácara, eu lembro como o evangelho era pregado. Como aqueles estudos bíblicos eram as histórias de Jesus, era o evangelho, não era religiosidade, não era apenas trazer alguns conceitos evangélicos, mas aquilo já me impactava, aquele jovem, aquele seminarista, já quase formando, né, indo no outro ano já iria pastorear uma igreja. E eu lembro do estudo bíblico, do formato do estudo bíblico, né? Que ali começa também a dar essa ênfase de que nós somos uma igreja, ali formando a igreja. Né? Ele já estava preparando. Exatamente. Que seria focada não na religiosidade, mas no evangelho, né? E eu queria muito ressaltar essa questão, como é diferente ser um religioso e ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Tem um livro do Tim Keller que ele trabalha, e ele faz até um quadro mostrando o jeito que o religioso pensa, o jeito que o religioso vive, as crenças do religioso e as crenças daquele que é discípulo de Jesus, que ouviu o evangelho, que ouviu o sermão da montanha. Por exemplo, o religioso, ele pensa: eu obedeço, por isso eu sou aceito. Deus me ama. Porque eu cumpro as regras, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, faço aquilo, porque eu sou bom. Então Deus sorri para mim. Isso não é evangelho. O evangelho é: eu sou aceito, eu fui aceito, eu sou amado, Cristo me conquistou, Ele me salvou, Ele fez o que eu não poderia fazer, que era salvar. Eu sou aceito, por isso eu obedeço. Porque eu já sou amado. Agora, nesse
ambiente de amor, nesse abraço de amor, eu estou aprendendo a obedecer e eu quero andar no caminho estreito. O caminho do amor, que é estreito. O caminho da oração, que é estreito. O caminho da amizade fiel, né? Da lealdade, é estreito. Ser amigo de qualquer jeito é largo, é caminho largo. Ser esposo de qualquer jeito é caminho largo. Trabalhar de qualquer jeito é caminho largo. E é interessante um outro detalhe, que a motivação do religioso ela é baseada no medo e na insegurança. Já a motivação do discípulo de Jesus é baseada na alegria e na gratidão. Alegria porque eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurado não porque eu fiz, porque eu tenho um currículo ótimo, porque eu já venci muitas minhas dores e mazelas e vícios. Não. Eu sou do Cristo, eu sou bem-aventurado por causa do Cristo, da obra de Cristo que é completa. E agora a minha relação com Ele é de gratidão e de alegria. E não de medo. E não de segurança. E nesse sentido, por exemplo, muitas pessoas ao olharem para as igrejas, e aqui eu estou generalizando o macro, né? Olhando para algumas igrejas, onde elas incentivam o desempenho religioso, o mérito religioso, o medo religioso, né? A questão do rótulo evangélico, ou até mesmo você precisa se tornar membro dessa igreja. Muitas pessoas elas têm medo de se envolverem com Deus, serem discípulos de Jesus, porque elas acreditam que elas primeiro precisam fazer alguma coisa para então se tornarem parte dessa comunidade, do povo de Deus, para serem amados por Deus, ou até medo, eu não vou dar conta. Olha a vida que eu levo. E aí, em termos práticos da nossa comunidade, nós temos inúmeras histórias, experiências de pessoas que quando elas chegaram armadas. E aí, na medida em que elas foram ouvindo aqui, olhando ali, percebendo a vida das outras pessoas, a barreira, né, a defesa, ela foi diminuindo e elas então tiveram encontro com o amor, a graça de Jesus com elas. Elas falam assim, uau, eu não sabia disso. Tem alguma história que a gente pode contar, compartilhar? E aí, Silas? Nesses 11 anos, eu tenho tido muitas histórias. Não posso dizer o nome, acho que não convém dizer o nome, com certeza. Histórias de pessoas que vieram na expectativa de encontrar um lugar religioso, né? E como não encontraram, né, cheio de estigmas, de crentez, de linguagem estigmatizada como de crente, né? Como não encontraram, foram embora. Mas também tivemos muitas histórias de pessoas, vou citar uma aqui sem dizer o nome, né? Essa pessoa foi tocada por Deus, e a gente crê que é o Espírito Santo que convence a pessoa, né? Então muita gente que vem para a chácara porque o Espírito Santo já está tocando no coração dela. E essa pessoa foi numa outra comunidade, muito estigmatizada em termos de crentez, religiosidade, gritaria. E ela não gostou daquele ambiente e o amigo trouxe. Estou pensando em duas pessoas que têm histórias bem parecidas, né? Um veio do espiritismo e outro veio do catolicismo, né? E essa pessoa veio e quando chegou na chácara, todo aquele ambiente, a mensagem, ela foi tocada e ali ela sentiu uma emoção diferente e compartilhando com uma delas depois, ela disse, pastor, naquele momento eu resolvi abandonar toda a minha vida de pecado. Uau. E o que faz diferença, de fato, no discípulo de Jesus, não é o crentez dele, né? Não é o paz do Senhor, aleluia, adesivos, gospel, de fato a transformação de vida, né? E essa pessoa com que eu estou pensando agora, além de ter abandonado os pecados, ele se interessou por conhecer a fundo a palavra de Deus. E em seguida me acompanhou em algumas visitas que a gente fez a gente costuma fazer o Ministério 60+, visita para casas de repouso de pessoas idosas. Na prática da generosidade que ele aprendeu ali, né, na comunidade, ele passou a levar um grupo de amigos para o Lar Alice de Oliveira, que tem 90 idosos
Muitos deles são que a prefeitura pega na rua e leva para lá, então são muito carentes. E ele todo mês manda foto para mim do grupo de amigos deles que não são da igreja, que ele leva para cortar o cabelo, fazer a barba. O que eu quero dizer? Daqueles idosinhos. O que eu quero dizer? Que, assim como aqueles discípulos aproximaram-se de Jesus para ouvi-lo, a multidão também estava lá ao redor de Jesus. Assim como numa comunidade como a nossa grande, existe uma multidão que está ouvindo de longe. Mas como essa pessoa que eu estou pensando aqui, ele não só ouviu de longe, mas ele se aproximou. Eu quero ouvir mais, eu quero ter mais. Havia sede no coração dele de aprender mais da palavra, né? E no sermão em Mateus, a gente tem 5 grandes sermões lá, né? E o primeiro sermão é o fantástico Sermão da Montanha, que o John Stott diz que pregado ele daria 40 minutos, né? E são 3 capítulos fabulosos e termina com aquela figura de linguagem da construção, né? E depois acho que a gente vai explorar mais sobre isso. Então é a vida prática que esse discípulo de Jesus passa a ter, e na sociedade alguém começa a dizer: por que você é diferente assim? Eu sei que pode incomodar alguns, né? E na vida dessa pessoa com quem eu estou pensando aqui, ele incomodou pessoas muito próximas, né? Mas ele também está gerando admiração. Um outro caso de um senhor que veio e foi impactado, toda a família dele é espírita, né? E ele muito gentilmente, ele não entrou batendo de frente com essa família, mas ele disse pra gente, na entrevista para o batismo, que ele levanta às 5 da manhã para preparar um estudo bíblico. Ele é recém-convertido. E mandar para o grupo do WhatsApp da sua família. E, de propósito, uma vez ele não mandou. O que ele recebeu de volta? Foram a família dizendo: não vai mandar o estudo? E toda a família é espírita, né? Mas ele não bateu de frente dizendo é pecado, isso está errado. E isso o discípulo de Jesus aprende que é pelo Espírito, né? É pelo Espírito, é pela perseverança, é continuar fazendo o que tem que se fazer, não defender a religião evangélica, né? Isso o Ricardo falou ontem. Não me lembro se você falou também à noite, né? Que a chácara não tem por objetivo fazer evangélicos, né? Converter as pessoas em evangélicos, né? E nós temos ainda muita gente que vai, que visita, que olha, fica de longe, fica muito entusiasmado com a palavra, mas às vezes ele vem e se aproxima como discípulo, e aí a vida dele começa a tomar um outro rumo. Eu quero 2 histórias aqui rapidamente. Uma de uma pessoa que vem de uma igreja cristã, evangélica, religiosa, uma mulher, e assim, a grande crise dela era porque ela tinha mais de 40 anos e ela era solteira. E na igreja a qual ela frequentava, evangélica, religiosa, se você estivesse bem com Deus, você estaria casada e com filhos. E isso afastou ela de Deus. E uma das coisas que ela encontrou na chácara é que ser discípulo não é um rótulo, mas é ouvir e praticar. É porque você foi amado. E essa é a história dela. E tá tudo bem ela não ser casada e não ter filhos. E cada pessoa, cada ser humano, ela tem um contexto de vida, tem uma história diferente. E é muito interessante como essa pessoa ela teve um encontro com Jesus, não com regra de comportamento determinada por uma religião. E uma outra história, e é muito interessante, pessoas que vêm de origem católica, pessoas que vêm de origem espírita, via de regra, não só eles, né, mas os evangélicos hoje na atualidade também, na maioria das vezes, como o Ricardo colocou, a religião do latim vem de religare, é uma tentativa do ser humano se reconectar a Deus. E como você falou, Rômulo, é impossível o ser humano se reconectar a Deus. E todas as religiões são baseadas no esforço humano. O evangelho da graça é o esforço de Cristo Jesus por nós.
nós já somos amados. E algumas vezes eu tenho a oportunidade de dizer para as pessoas assim, olha, ninguém está querendo te converter a uma religião, ninguém está querendo te converter a alguns comportamentos, a se tornar evangélico. Nós queremos te apresentar Jesus. E que vocês sigam Jesus. E é interessante como algumas pessoas, pela primeira vez na vida, passam a se relacionar com o Deus Criador de todas as coisas e Redentor. E não com regra de comportamento para serem aprovadas. E então existe a história de um homem também que no lar dele teve muita dificuldade em relação à espiritualidade, em relação ao casamento, em relação aos filhos. Passou até por período de um distanciamento da esposa e um ceticismo em relação a Jesus. Mas a esposa sempre orando, anos orando. E, se eu não me engano, ano passado, esse cara foi batizado e todo mundo, inclusive do trabalho dele, fala assim, cara, você é uma outra pessoa. E exatamente porque nós compreendemos que a vocação não só da chácara, mas do povo de Deus é fazer discípulo de Jesus. Não convertê-los em religiosos, em evangélicos ou membros, porque isso não significa nada, mas em discípulos de Jesus, né? Então, só compartilhando também um pouquinho dessa experiência. Quer contribuir com alguma coisa, Romulo? É muito legal essa ênfase que a gente deu, que nesses 24 anos sempre foi fazer discípulos de Jesus. E algo que a gente vem ensinando, a gente relembra e bateu na tecla que ser discípulo de Jesus é gente que decide estar com Jesus, tornar-se como Jesus, fazer o que Jesus faria, né? E nessa meditação veio no meu coração e um ensino que eu creio que muito importante, que deixa bem claro isso, do Salmo 27, versículo 4, quando Davi diz uma coisa, peço ao Senhor. E na minha caminhada e com muitos homens de Deus eu tenho aprendido na palavra, lógico, que o nosso coração ele precisa ter um grande amor, um desejo. Quando o nosso coração fica dividido e são muitos desejos, eu creio que tem a ver até com o caminho largo, que tira muita atenção da gente, que nos leva para muitos desejos que são desconectados da graça, da vida, do amor, da fé. E ficamos desnorteados, ficamos sem rumo, na verdade. O caminho estreito coloca a gente no foco. Igual Davi, quando faz essa oração, uma coisa, não duas, não três, uma coisa eu peço e eu vou buscar. Que eu possa morar na tua casa, que eu possa aprender com o Senhor, que eu possa contemplar a tua face. Né? Uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, meditar no seu templo e contemplar a tua face. Ou seja, eu quero estar onde o Senhor está. Ser cristão é estar onde Cristo está. Nós escolhemos o melhor. Nós estamos aprendendo com Maria. Esses dias nós ouvimos essa mensagem, né? Maria e Marta. Ela escolheu o melhor. Qual que é o melhor? Estar onde Jesus está. Jesus está em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares. É onipresente, né? Mas esse estar tem essa conotação de relacionamento, de amizade, de querer realmente ouvi-lo, de querer aprender com ele, de ficar com os olhos atentos, com o coração vibrando na direção. Ele é o grande amor da nossa vida. A gente quer aprender o que ele ensina. A gente quer ouvir o Sermão da Montanha e toda a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, que a gente crê que é a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. E a gente quer obedecer. A gente quer responder dizendo, sim, Deus, eu quero. Os seus mandamentos não são penosos. Penoso é andar no caminho largo. Ruim e que vai tirar a minha vida e é grande a ruína, como nós vamos daqui a pouco chegar na construção, nos dois construtores, é rejeitar a tua voz. É aquela expressão que o apóstolo Pedro diz, só o Senhor tem palavras de vida eterna. O discípulo é aquele que entendeu isso. É só o Senhor tem palavras de vida eterna. Vida eterna que vai atingir o meu trabalho hoje. A relação com a minha filha hoje. Eu estou com dificuldade, eu não consigo, às vezes, lidar com a minha filha ou com o meu filho. Nossa, que desafio é ser pai, mãe. Mas nós que queremos estar com Jesus,
nos tornar como Jesus, fazer o que Jesus faria. Essas são marcas de um discípulo, São né? marcos de discípulo, e a gente começa a ter essa instrução, ter essa sabedoria, ter essa força, né, que só Ele pode nos dar para a gente lidar com os vários desafios da nossa vida, né? Posso trazer mais uma história? Claro. E não é uma história atual, é uma história de cerca de 10 anos atrás. Eu tinha um grupo pequeno na chácara. Um grupo pequeno não, era um grupo de estudo bíblico, de preparação de líderes, né? De discipulado. E a gente ia na padaria e estudava o livro de Gálatas, né? E no final dos estudos a gente sempre compartilhava a vida. E um deles, um senhor mais velho que eu, na época, disse, vindo de uma igreja da Assembleia de Deus, ele disse: pastor, eu fui criado na Assembleia de Deus, e lá o desempenho era, que você falou, né, era fundamental, e o medo que a gente tinha de errar era grande, e eu nunca vivi a alegria de ser um discípulo de Jesus. Eu nunca vivi a graça. Eu, na verdade, ele disse, eu na verdade conheci a graça na chácara. A graça de Deus na chácara. Era um senhor muito rigoroso, assim, mas ele compartilhava ali da alegria, e não foi uma, duas, não foram 3, 4 pessoas que já compartilharam em estudos, em discipulado, em conversa, o quanto que eles é na chácara que eles entenderam o que é a graça de Deus, né? E eu poderia citar aqui vários nomes, mas não vou fazer, mas são pessoas queridas que ali na chácara, nesse propósito que ela vem ensinando até agora, né? Muita gente tem conseguido encontrar a graça de Deus. Eu sei que tem muita gente que entende a graça de Deus também, de modo a graça barata, como dizia o Dietrich Bonhoeffer, né? A graça barata que é o caminho largo, né? Que é você você fazer com que o pecado se torne, eu ia dizer atualizar a Bíblia, né? Mas o pecado, isso é polêmico, o pecado se torne, vamos mudar o pecado, né? Mais leve. Melhorar, mais leve, para que mais pessoas possam entrar. No entanto, a gente sabe que o preço do discipulado, apesar da graça de Deus, o preço do discipulado, ele existe, né? Então, acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Isso aí. Vamos entrar então nessas 3 imagens que Jesus coloca. A questão da porta, a questão da árvore e os frutos, e a questão do construtor. Lá em Mateus 7, 13 e 14, Jesus vai dizer o seguinte, ele vai dar um imperativo para aqueles que estão ouvindo e vão caminhar como discípulos. Entrem pela porta estreita, um imperativo. Aquele que deseja caminhar como discípulo, ouve e pratica. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E é interessante que quando a gente olha por aqui, a ideia que dá é de que assim, poxa, eu não vou ter uma vida legal, Deus está querendo me tolir, Deus não quer que eu tenha prazer ou que eu não tenha a vida abundante, né? E a vida que é legal, a porta larga e etc, é a outra, né? Até tem vários seriados na Netflix que assim, se você ouve a fala, né, do personagem, se eu for para algum lugar eu vou para o inferno porque lá é divertido, né? A gente já ouviu isso ao longo da vida. Mas digam para mim, o que Jesus está dizendo aqui? É uma vida sem alegria, a porta estreita, é uma vida sem poder aproveitar, desfrutar daquilo que Ele dá para nós. O que é essa porta estreita? Como pode ser uma vida que não é plena, que não é alegre, se o início das palavras de Jesus, e ele repete várias vezes, ele está dizendo feliz, bem-aventurado. E ali tem uma força enorme no que é ser bem-aventurado. Então, entrar pela porta estreita é exatamente experimentar, provar
da bem-aventurança. Uhum. Então, nós cristãos cremos que a verdadeira, plena vida está exatamente em viver os ensinamentos de Jesus e entrar por essa porta, que é estreita. E essa porta, ela tem nome. Por isso que não tem outra porta mais bonita, mais aprazível e de vida plena. Porque a porta é o próprio Cristo. Lá em João 10,7 ele diz, eu sou a porta. Uhum. Em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho. Uhum. Então, fé, e aqui nós estamos falando que os seguidores de Jesus, eles vivem pela fé. Os bem-aventurados é gente que recebeu esse dom de Deus, que é a fé, e confiam no Cristo, na pessoa do Cristo, nas palavras do Cristo. Essas pessoas que vivem pela fé, elas são pessoas que escolheram atravessar uma determinada porta, que é Cristo. Eles escolheram percorrer uma estrada, que eles sabem que não tem outro caminho. Ou seja, pode ter vários caminhos, mas o único caminho que leva à vida, o único caminho que leva eu a amar a minha esposa até que a morte separe, o único caminho que vai levar eu a ser realmente amigo, fiel, leal dos amigos do coração, o único caminho que vai me levar a ser um trabalhador honesto e saber lidar de uma forma saudável, seja em qualquer dos meus afazeres como um profissional, é se eu estou andando no caminho. E esse caminho também é uma pessoa. Esse caminho é Cristo. Ele é o caminho, né? Então, eu creio que a única possibilidade de uma vida plena, bem-aventurada, porque nesse mundo, eu creio que nós vamos concordar, essa felicidade que muitas vezes é proclamada por aí, ela não existe, né? Como a gente vai ser feliz vendo tanta dor, tanta atrocidade, tantas histórias que nesse exato momento a gente sabe que estão acontecendo? E são tão tristes, são tantas enfermidades, são tantas guerras. Então o cristão é alguém que é bem-aventurado porque chora. E chora por causa dessas situações. Mas ele não deixa de ser bem-aventurado. De desfrutar dessa alegria, dessa vida, dessa esperança que nós temos em Cristo, que está conosco, que está nos consolando hoje, nos abraçando hoje, e do Cristo, que em breve vai voltar e vai fazer tudo novo. Né? Então eu creio assim. Essa porta estreita que o Rômulo já fez uma exegese boa aqui, né? Que é uma pessoa, né? Nos diz que o evangelho ele não é plural. Né? O caminho para a felicidade, o caminho para a plenitude, ele é singular. Né? Nem todos os caminhos levam a Deus. Diz o ditado, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Só um caminho leva a Deus. Né? Então, e a questão é que não somos nós quem estamos dizendo isso. A questão é que Jesus disse isso. Né? Então as pessoas... eu entendo pessoas que ficam desconfortáveis. Vocês são arrogantes. O problema é que não somos nós que somos arrogantes. Se com essa perspectiva eu olhar para quem disse isso, então eu vou dizer que Jesus é arrogante. Porque ele próprio fez essa afirmação, a gente só reproduz o que ele está dizendo. É claro que a maneira como inúmeros evangélicos afirmam isso é arrogante, não humilde. Mas Jesus, sendo quem ele é, tendo a capacidade de perdoar pecados, ressuscitar pessoas dos mortos, tendo a capacidade de curar e trazer ordem para a saúde de pessoas, ele sendo o próprio Criador, ele pode afirmar que ele é o caminho e a verdade. O fato de que ele também morreu, venceu a morte, Exato. ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu aos céus. Então, alguém mais ressuscitou nesse mundo? Somente o Filho de Deus. Né? Então, ele tem autoridade para ser esse caminho. Único caminho, né? O caminho, essa porta estreita, né? Que diz a respeito de singularidade, não é plural. Né? Então, nem todos os caminhos levam a Deus. E eu quero fazer uma colaboração aqui, porque eu me coloco no lugar de alguém que viveu uma vida sem conhecer a Jesus, ou um jovem que está ouvindo pela primeira vez e ouve assim: larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição.
E apertado é o caminho, ou estreita é a porta que leva à vida. Via de regra, as pessoas colocam os olhos em vida de festa, em comportamento moral, em comportamento de prazer, né? E fala assim, poxa, mas se eu seguir Jesus, eu vou perder tudo isso. A questão é que daí a gente precisa olhar de uma outra perspectiva. Se de fato, lá no fundo, aquilo que a pessoa, o caminho que ela tem trilhado, tem gerado vida sobre ela ou não. E ela precisa ser honesta. Então eu me recordo na minha vida pessoal, embora eu tenha crescido numa família cristã, evangélica, eu me recordo que inúmeras escolhas que eu fiz, deixando o caminho de Cristo de lado, os valores de Cristo de lado, por mais que eu tivesse aquele momento de alegria e de prazer, no dia seguinte eu não tinha. E na medida em que eu compreendi o amor e a graça de Cristo por mim, e eu trilhei o caminho dele, fazendo opções das quais ele me orienta, como no Sermão do Monte, a sua palavra seja verdadeira, sim, sim, quando você diz sim, não, quando você diz não. A questão da fidelidade, a questão do tratamento dos negócios, a vida, né, que aí diz, apertado o caminho que leva à vida, não há ruínas. Eu pude experimentar, não porque eu sou bom, mas porque o caminho me leva à vida. Ele me dá a vida, né? Então, eu acho que o que Jesus está falando aqui é que nós podemos participar de festa, ter momentos de prazer, a gente pode celebrar com os amigos, a gente pode fazer negócios, ganhar muito dinheiro. Mas no caminho dele, isso vai ser restaurado. E eu acho que à medida que a gente vai aprendendo a ser discípulo de Jesus, algumas coisas não vão fazer mais sentido para a gente. Não nos representa mais. Então eu posso ir numa festa, mas determinada festa já não me representa mais. Ela não me traz a alegria que trazia antes, né? Eu, por exemplo, antes de me converter, gostava muito de rodeio, né? Cowboy. Cowboy. Gostava. Eu estudava no colégio agrícola, depois me tornei técnico agrícola. Gostava de rodeio. Aí me converti, eu entendi quem era Jesus e me rendi a ele. Eu comecei a ver que aquilo não fazia mais sentido para mim, porque para quem era consagrado todo aquele momento, o que eles faziam com os animais? E não quero julgar quem faz, isso é religiosidade. Minha experiência foi que entender aquela situação não fazia mais sentido para mim. Eu já vi testemunho de pessoas que tinha um determinado objeto e que aquele objeto que era maravilhoso para ele não fez mais sentido para ele, né? Não representava mais ele, né? O que me representa? E a gente vai daqui a pouco ver a figura de linguagem da árvore, né? Então, quem nós somos agora em Cristo Jesus não é a questão da vestimenta religiosa, das competências religiosas, da nossa performance religiosa, nosso linguajar religioso. É de fato quem nós somos em Cristo, né? Filhos amados de Deus que têm uma integridade, que tem toda uma característica que a gente tem estudado. Eu só queria fazer um link, voltando um pouquinho, um link com a série passada, Renovo, porque foi uma série que eu creio que renovou muito o nosso coração, o coração da nossa comunidade, e nos mostrou um caminho mesmo excelente de vida plena, de vida alegre, né? De vida abençoada. E andar pelo caminho estreito é exatamente a série Renovo. Ou seja, andar nesse caminho estreito, passar por essa porta estreita, é você aprender a ter esses hábitos espirituais. É aprender a orar, a ouvir Deus, é o Shabá, é o descanso, é o desacelerar, é você aprender a estar são as disciplinas em comunidade. Espirituais, né? Exatamente, as disciplinas espirituais. Agora, você pensa em termos de disciplina espiritual. Por exemplo, uma disciplina física, né, de academia, não é porta larga, é porta estreita. Né? Se mas for sem essa porta estreita, a motivação, né? O caboclo não consegue desenvolver a parte física dele. Né? Na espiritual também, né? É verdade. Desculpa te... Não, ótimo, mas é isso mesmo. Só lembrar que tudo que a gente ouviu na série passada sobre renovo, sobre vida, bem-aventurada, é exatamente
o caminho estreito, a porta estreita. De maneira prática, digamos assim, o que é a porta estreita? O caminho estreito, né? A porta, enfim. É quando nós entendemos a graça de Jesus sobre nós e nós trilhamos os valores dele ao longo de toda a vida. Amém. Simples. Então, nós ouvimos, aprendemos e praticamos. É como o Silas acabou de falar. Eu vou fazer academia e o meu objetivo é ter um corpo mais saudável. É um caminho estreito essa escolha. Eu não vou comer tudo o que eu quero ou que me dá prazer. Eu não vou ter uma vida desregrada de sono. Eu preciso cuidar da minha saúde. Então é uma porta estreita. Eu abro mão de algumas opções da vida para caminhar nesse caminho. A vida cristã é da mesma forma. Eu poderia viver em autonomia e viver do meu jeito. Mas eu entendi o que Cristo fez na cruz por mim. Sim. Então, eu poderia fazer inúmeras opções, mas a opção que eu estou fazendo agora como discípulo, alcançado pela graça, é trilhar o caminho que Jesus propõe para mim. E Ele é o caminho. Não é sobre mim, é sobre Ele. E o que Ele diz para mim, o poder dele estará sobre mim para eu viver aquilo. Né? E aí, Jesus, além disso, ele acrescenta a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos, que é quem a gente ouve. Né? E aí ele vai dizer que aquele que dá maus frutos são os falsos mestres, os falsos profetas. E dicas para as pessoas na atualidade terem discernimento de falsos profetas no momento atual. Deixa eu contar uma experiência aqui na outra igreja onde eu fui pastor. Teve um grupo que começou a ouvir um profeta desses, né? Mas pastor, ele tem uma palavra poderosa, ele diz o que vai acontecer com a gente, ele sabe a vontade de Deus. E eu tentei avisar aquele grupo. Não demorou muito tempo, aquele falso profeta estava pedindo dinheiro emprestado para eles, dando mau testemunho, e saiu devendo para a galera toda. O que eu quero dizer? Eu acho que o Rômulo falou que o pai dele, seu pai dizia, é um ditado que nós conhecemos, né? Você conhecer alguém, você tem que comer um saco de sal, né? E a gente sabe que na comida é salpicado um pouquinho de sal, né? Quantas comidas, quantas vezes você vai ter que sentar à mesa, acompanhar. Então, na verdade, a dica que eu dou é não se impressione com palavras, com retóricas, mas se impressione com a vida de alguém à medida que você anda do lado dela, né? Quantos anos a gente anda do lado do Ricardo? Né? A gente conhece o Ricardo, conhece a integridade dele na palavra, mas precisa andar, né? Precisa estar junto, igual os discípulos que se aproximaram, precisa estar perto, precisa ver a pessoa em diferentes situações, né? Andando, caminhando. Então o falso profeta ele não produz fruto, porque ele se diz pé de maçã, macieira, mas na verdade quando ele começa a produzir, o fruto que ele dá é limão azedo. Então você está dando duas dicas. Primeiro, não se impressione com a oratória. E segundo, o que ele diz. Segundo, caminhe ao lado dele observando, se aproxime, observe em todos os momentos. Exatamente o que Jesus diz lá no verso 20, no 17, 18 em diante. Eles vão pregar, falsos profetas vão pregar e vão pregar bonito, vão. Inclusive, eles vão fazer milagres. É possível. E deixa eu te dizer mais uma coisa, eles vão dizer aquilo que você está querendo ouvir. Isso. E aí Jesus está falando assim, no final dos tempos, no último dia, eles vão chegar para mim, Senhor, eu não preguei em seu nome, pessoas se converteram. Senhor, eu não fiz milagres, expulsei os demônios no seu nome. Jesus fala assim, pois você fez tudo isso, mas eu não te conheço. Afasta-te de mim. Em outras palavras, existem pessoas, líderes religiosos, que têm excelente oratória, que dizem o que as pessoas querem ouvir, elas podem até fazer milagres, elas são excelentes líderes, elas podem, enfim, expulsar demônios, mas não necessariamente conhecem a Cristo. Como o Ricardo comentou, né, que a ideia do conhecimento é um conhecimento íntimo. Eles não conhecem, não têm intimidade para com Deus, eles usam o nome de Deus. E aí, o Silas já colocou, tome cuidado com o que você ouve, né, não se
impressione e caminhe com essa pessoa. Rômulo. Os falsos mestres, eles querem ocupar o lugar que é de Jesus. Os falsos mestres, eles querem um holofote sobre eles, o aplauso sobre eles. Pessoas íntegras, discípulos de Jesus, elas refletem Jesus. Elas são como a lua, reflete o sol. Elas não querem a glória. É gente que ora que eu diminua e que Cristo cresça. Observe líderes, observe pastores, esses mestres, que aqui o texto está falando, chamando ele de falsos mestres, falsos profetas. Eles têm essa característica de Lúcifer. O Lúcifer queria ocupar o lugar de Deus. Os mestres, falsos mestres, querem ocupar o lugar de Deus. Eles querem que a palavra deles seja a primeira e a última. E nós sabemos que o alfa e o ômega, a primeira e a última palavra é de Cristo. Ele é o alfa e o ômega. E o Eugene Peterson, ele me ajudou a entender essa questão das duas árvores, quando ele fala o seguinte, gostaria que vocês pudessem ouvir. Ele diz assim: ao avaliarmos a liderança religiosa, é muito mais útil observarmos como uma pessoa trata seu cachorro do que pedir-lhe sua opinião sobre Deus. Você quer conhecer uma pessoa realmente, olha o jeito que ele trata, o jeito que ele lida na casa dele, nos detalhes do dia a dia, o ordinário da vida financeira, da vida conjugal, do jeito que trata os filhos. Eu compartilhei ontem que eu ouvi, teve um congresso e um amigo meu foi nesse congresso para pastores, para psicólogos cristãos, e a primeira palavra do preletor foi: eu odeio a igreja. E aí ele vai contar por que ele odeia a igreja. Ele era filho de pastor. E na história dele, de filho de pastor, era uma história de alguém que não foi tão bem cuidado, tão bem assistido, um pai ausente, tantas outras questões aí muito sérias. Eugene Peterson vai dizer assim: frutos não são histórias de sucesso nem curvas de estatística que oscilam para cima, mas exemplos dos quais é evidente que a fé interior se metamorfoseou em comportamento. É gente que revela o amor de Jesus com voz e com vida. Então, precisamos ter cuidado, gente. Hugo, você acabou de lembrar textos proféticos que dizem que nos últimos dias vamos ter muita gente falando muito bonito e fazendo coisas muito portentosas, que vão tentar enganar os eleitos de Deus. Cuidado, cuidado. Se aquela pessoa, você não vê que a vida dela e a voz dela está exaltando o Senhor Jesus, e o foco da história daquela pessoa é realmente que o nome de Jesus seja amado, adorado, conhecido. Opa! Cuidado. E conheçam essa pessoa, né? Tenta chegar perto, né? Na nossa comunidade, nós pastores, nós queremos estar perto das pessoas que Deus tem nos confiado, né? Então, cheguem perto da gente. Conhece o nosso dia a dia, né? Como amigos, como pastores. Então, cuidado. Que às vezes a gente briga por pessoas que a gente não conhece. A gente não sabe como é que ela acorda, como que é o dia dela. A gente não conhece o caráter delas. Exato. Cuidado em seguir pessoas que você não conhece, o caráter deles. E aqui fica a minha dica, especialmente para aqueles que fazem muito uso da rede social. Porque a impressão que nós temos, a rede social nos dá, é de intimidade. Então a gente sabe onde a pessoa está, o que ela está comendo e o que ela está fazendo. Mas não necessariamente a gente conhece o coração e o dia a dia delas. E redes sociais, seja o YouTube, seja Instagram e etc., tudo é pensado e planejado. Músicas de fundo, textos, entonação de voz, tudo é pensado para gerar mais likes, para gerar mais curtidas, mas nós não conhecemos o que vai dentro do coração.
o fruto que de fato está ali. Se de fato é retorno lucrativo ou se de fato é uma motivação correta de que o evangelho seja anunciado. Né? E algumas vezes nós vemos, inclusive ao longo dos anos, pastores distorcendo as escrituras para ganhar like, distorcendo as escrituras para gerar impacto e gerar mais views, né? Enfim, ou envolvidos em polêmicas. Eu acho que esse discernimento do que Jesus está falando para nós cabe inclusive para o momento atual que a gente está vivendo. Ele está pregando no primeiro século, onde os fariseus eram os grandes líderes religiosos, com grande oratória, com grandes discursos bonitos, que moviam pessoas. E Jesus está falando assim, mas olhe para a vida deles, olhe para a motivação deles. Hoje nós estamos vivendo um distanciamento, mas uma grande visualização, o distanciamento da vida do pastor, que está lá no YouTube, está lá no Instagram, ou do líder religioso, seja quem for. Mas a gente não consegue enxergar a vida deles. E nós precisamos ponderar que, apesar de ter bons insights, se de fato são pessoas que valem a pena serem seguidas. Porque daqui a pouco eu vou estar apoiando e suportando com recurso financeiro, com visualização, com like, algo que no fundo é para ele, não para o avanço do evangelho. E muitas vezes não tem nem gerado diferença na minha vida. E o pastor que cuida de mim, esse eu não cuido dele. E eu também não sei quais são os frutos da vida dele. Mas que está lá todo dia, toda semana, né? Muito bom. E aí Jesus ele termina então, e assim nós vamos caminhando para o nosso finalmente, acerca dos dois construtores. E aqui o exemplo de Jesus é aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. De tudo que foi dito, o que vai trazer a diferença, a distinção entre um discípulo e aquele que não é discípulo é aquele que ouve e pratica. E aí Jesus traz a imagem. Constrói a casa numa rocha. Vem os desafios da vida, o vento, a tempestade, a inundação bate sobre a casa e vai chacoalhar. Mas ela não vai cair. Aquele que ouve e não pratica, os mesmos problemas virão sobre ele. Mas a casa cai. E aí vem lá da porta, leva para ruína. Ruína é casa que foi derrubada, certo? A vida foi derrubada em meio às adversidades. Quando veio problema sobre o casamento, quando veio problema sobre a vida pessoal, quando veio problema em relação aos filhos, caiu, está destruída. Então, de maneiras práticas, a gente já falou aqui mais dicas para as pessoas e para nós, como discípulos de Jesus, construirmos uma vida sábia. Como que nós podemos ouvir e praticar o que Jesus diz? Eu creio, Hugo, que a primeira coisa a gente precisa responder uma pergunta. Quais são alguns dos itens do fundamento da nossa vida? Nós precisamos primeiro pensar como que eu estou construindo a minha história, a minha casa? Quais são esses fundamentos, esses alicerces? A base da minha vida é o meu trabalho? A base da minha vida é quanto que eu ganho? A base. Então, eu creio que uma dica prática é a gente questionar. A gente olhar para o nosso coração, num momento de devoção, num momento de oração, num momento como esse que a gente está conversando aqui, e a gente analisar o que está sustentando a minha vida. Por que eu levantei hoje cedo e saí da cama? E o que está me motivando? Motivando a ser um homem casado, a tentar fazer o melhor para o meu filho, a trabalhar como eu trabalho, a amar como eu amo. Então, quais são os itens de fundamento da minha vida? É a minha religiosidade. É porque eu quero ser feliz. E eu não estou sendo feliz, então vou abandonar a minha esposa porque eu quero ser feliz. Então, quais são esses fundamentos? O texto bíblico ele é muito claro em dizer para nós que essa pessoa bem-aventurada ela tem uma característica. Ela é prudente. E gente prudente constrói sobre a rocha. E é assim como a gente disse que a porta estreita é Jesus, o caminho é Jesus, a rocha é Jesus. Então, só existe um jeito, e o salmista ele vai deixar bem claro, né? Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalha os que a edificam. Nós precisamos entregar a nossa casa dia a dia,
nosso coração, nosso casamento, nosso trabalho, nossas motivações, dia a dia, ao Senhor Jesus, e colocar a gente na rocha, e colocar tudo na rocha, e construir nossa história na rocha, que tem um nome, que é Jesus Cristo. Então, é diariamente dizer, Senhor, me ensina. É diariamente querer ser ensinado, porque a gente gasta tempo ouvindo tantas coisas. Né? Nós fomos aqui já instruídos pelo pastor Ricardo e de pesquisas sérias de o quanto a gente gasta tempo em rede social. É claro que aqui, as redes sociais vão ser a base da nossa vida. Vão nos influenciar. Mas se a gente dedicasse mais tempo e aquele Salmo 1 fosse realidade na nossa vida, né? Quando o salmista diz, eu medito na tua palavra de dia e de noite. Tenho prazer, eu tenho satisfação na tua palavra. Eu creio que a nossa vida seria mais plena, mais alegre, mais bem-aventurada. E a nossa casa não ia balançar tanto ou até cair. Quando a chuva vem, porque a chuva vem, o vento sopra, o rio sobe. Porque isso acontece com todos nós, né? Tentando, então, sumarizar o que você está falando. Reflexão profunda das minhas motivações, leitura da palavra, oração. Certo? Silão. É curioso que nessa parábola do Sermão do Monte, ele termine com essa figura de linguagem. Né? Ou seja, ele ensinou os discípulos como deve ser a vida de um discípulo, quais são os fundamentos, como disse o Rômulo, quais são as práticas, e ele vai terminar dizendo que tem que dar um tempo para produzir o fruto. Né? Que fruto vai ser esse que vai produzir você andando no caminho do Senhor? E ele termina então com essa parábola do: se vocês me ouvirem e praticarem o que eu falei, vocês vão ser comparados a um construtor que construiu sua casa na rocha. Ora, construir a casa na rocha demanda disciplina, demanda perseverança, demanda estamos hoje aqui fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, ler a Bíblia não é fácil, demanda perseverança, né? Eu li a Bíblia uma vez no ano, né? Quantas vezes você leu a Bíblia, né? Mas não é só ler a Bíblia, é aplicar os textos bíblicos. E ser o construtor imprudente é mais fácil. Ou seja, eu comparo assim a pessoa que gosta muito de informação. Ela ouve informação, ela pega o Instagram, tem muitas informações muito rápidas lá, né? Mas ela não se aprofunda em nenhuma delas, né? Ai, que legal, que bonito, fica arrepiado, gosta de novidades, de show, gosta de show, de aplaudir. Mas ela não para se aprofundar em verdades que ela aprendeu, né? Domingo após domingo faz parte da multidão, mas ele não se aproxima do mestre para dizer: mas como é que é isso? Como é que eu faço para aplicar isso na minha vida? Eu lembro de Lucas capítulo 11, que os discípulos, versículo 1, dizem para Jesus: mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. A gente está querendo saber coisas assim, tão distante da gente, né? Os discípulos estão preocupados em aprender como orar, né? Como orar? Mas orar não é só, tem toda uma vida de oração que a gente precisa se aprofundar, né? Vida de palavra, vida de prática, né? Então, construir na areia, né, imprudentemente, é muito fácil, né? Então, o caminho é estreito. Produzir fruto. Todas as três figuras de linguagem, elas estão conectadas, né? E por final, Jesus termina com essa figura de linguagem fantástica, a ponto de, quando ele termina o sermão, as multidões estavam maravilhadas, porque ele falava com autoridade, né? Então, para mim, essa última figura, fantasticamente, Jesus fecha o sermão dele, conclui o sermão dele, nos desafiando. Você quer viver uma vida fácil? Constrói na areia, imprudentemente. Mas se você quer viver uma vida sólida, constrói na rocha,
que o Rômulo já explicou aqui o que seria, né? Então, essa parábola não, essa figura nos desafia a sermos discípulos de verdade. E eu quero também me ajuntar a você, Silas. O Rômulo diz de reflexão profunda, leitura das Escrituras, oração. E eu quero me juntar ao Silas também, reforçando aí a questão da prática, da obediência. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir como discípulos que se assentam aos pés de Jesus. Mas de nada adianta ouvir e não praticar. Eu vou dar um exemplo prático. O meu ambiente de trabalho gera muita tensão. E as pessoas discutem. Meu relacionamento conjugal. Eu e a minha esposa temos, por exemplo, discussões acaloradas. Aí eu falo assim, Deus, eu sou teu discípulo e eu quero que o Senhor me abençoe o meu casamento. E nós não estamos tendo bons diálogos. Eu estou no ambiente de trabalho e temos tido discussões acaloradas. Ou eu sou alguém que não tenho domínio sobre a minha fala. Aí a gente vai lá para Provérbios 15:1 e diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aí eu ouço a palavra de Deus. O que eu preciso fazer? Obedecer. Então, a próxima vez que eu for ter a dificuldade de diálogo conjugal, eu não preciso só ouvir o que a palavra diz. A resposta calma desvia a fúria, mas falar com rispidez. Não posso. O que eu preciso fazer? Dar uma resposta calma, porque vai desviar a fúria. No ambiente de trabalho, discussões acaloradas acontecem. Eu posso colaborar dando uma resposta ríspida. Ou eu posso ser aquele que ouviu e vou dar uma resposta calma, que vai abrandar, vai desviar a fúria, a raiva. Eu posso ser instrumento de Deus. Então, além de ter reflexões profundas, ouvir as Escrituras, orar, eu acho que eu tenho que obedecer. Eu acho que o maior desafio nosso está em dizer, Deus, eu tenho dificuldade com a minha língua. Eu tenho dificuldade de ouvir o outro, eu tenho dificuldade de... E é só um exemplo que eu estou dando aqui, de vários outros exemplos que eu poderia dar. Mas ouvir a palavra e praticar. É assim que Jesus termina, né? E é assim que Jesus termina a Mateus 28, né? Ele diz que a gente deve ir por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a religião, a ser crente, a ter performance de cristão, não, a obedecer. Concordo com você plenamente. A obedecer todas as palavras que eu lhes ensinei. É isso mesmo. Então eu fico aqui a minha colaboração junto ao Silas, colaborando com o que o Rômulo disse. Muito bom. Tá bom? Vocês têm alguma palavra final para quem está nos ouvindo, para quem está participando, depois dessa nossa reflexão? Eu queria encerrar com algo que falou muito ao meu coração, e vocês que já me conhecem sabem que como eu gosto de falar sobre isso, que a pessoa que constrói sobre a areia, a história dela vai esfarelar. Não tem história. A casa vai cair e é grande a ruína. Mas a pessoa que constrói sobre a rocha, o texto diz que é uma pessoa prudente, né? E eu aprendi que o prudente se torna um poeta. Eu tinha que falar de poesia, né? Esse é o Rômulo. O prudente se torna um poeta. Porque o texto sagrado diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica. E o verbo aqui, a palavra pratica, é fazer, pode ser traduzido por fazer, e no grego é poiel. Poiel vai vir poeta, vai vir poesia. Olha só. Então, o prudente, ele se torna um poeta. O prudente ouviu aquela palavra, e aquelas palavras que ele ouviu de Jesus, ele pega essas palavras e essas palavras dirigem o jeito dele de ser. O jeito que ele ama a esposa, o jeito que ele trabalha, o jeito que ele lida até com os inimigos, o jeito que ele lida com a vida, o jeito que ele lida
com ele mesmo, com o coração dele. E faz a vida algo que vai valer a pena, algo belo, algo épico, algo poético, usando as palavras também de Eugene Peterson. Né? Então, eu gostaria muito que os nossos amigos, as nossas amigas pudessem lembrar disso. Que o prudente, o que constrói a casa sobre a rocha, se torna um poeta, uma poetisa. Muito bom. Silas. Eu já vi algumas pessoas dizerem como é difícil ser cristão, como é difícil seguir Jesus. E aí eu sempre digo o seguinte, é difícil uma árvore que se declara macieira, aliás, é impossível produzir maçã se ela não for uma macieira. Ela pode produzir uma maçã mirradinha, um pouco maior, bonita, depende do discipulado dela ali, da proximidade dela com Cristo, o crescimento dela. Mas não é difícil. Assim como também o cara que construiu a casa dele com muita facilidade, no oba-oba, no final das contas, cadê a felicidade? Uma casa desmoronada. O prudente não. De fato, o prudente respira fundo, satisfeito, valeu a pena. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena seguir os seus mandamentos. Vale a pena deixar que o Evangelho formate o nosso modo de pensar e agir. Porque isso traz paz, traz felicidade, quebra a nossa arrogância. Porque nós somos como um diamante, nós somos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um diamante. Só que com a queda é um diamante sujo em estrume. Sujo. Mas quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, ele precisa nos purificar, ele precisa limpar, polir esse diamante. Aonde que está a felicidade em tudo isso? Está em ser o que a gente é de fato. O caminho largo diz para nós aquilo que nós não somos. À medida que nós nos tornamos discípulos de Jesus e vivemos o Evangelho, nós tornamos aquilo pelo qual nós fomos criados, esse diamante que foi feito para a glória e honra de Deus. Dei uma de poeta agora, né? Muito bom. Influenciado pelo Rômulo aqui. Muito bom. E eu quero encerrar incentivando você que está nos ouvindo, seja de origem evangélica, seja de origem de outros contextos religiosos, a refletir acerca de: eu ainda estou aqui aprendendo com Jesus, ou eu ainda estou aqui baseado na minha performance, nas minhas regras de comportamento, que eu acredito que se eu viver dessa forma, então Deus vai me amar. E o meu incentivo é: você que já caminha com Jesus há vários anos, ou você que não caminha com Jesus e está aprendendo agora, a fazer o exercício mental e de coração de que você está se relacionando concretamente com o Criador de todas as coisas e o Redentor das nossas vidas. É um relacionamento de amor. Primeiro dele para com a gente, depois da gente para com ele. E tudo que nós viermos a praticar não é para sermos amados ou sermos aprovados, mas é porque ele já nos amou e nos aprovou. E nele está a vida, e ele é o caminho, e ele é a porta, e ele é aquele que nos dá bons frutos, e consequentemente daremos bons frutos. Mas o desafio é, ao nos relacionarmos com ele por amor, obedecermos. Não uma religião, mas ao Deus Criador e Redentor de toda a história, inclusive as nossas. Tá bom? Deus te abençoe, uma boa semana, e nos vemos no próximo final de semana em Barão às 9 horas ou em Paineiras às 9, às 11 e às 19. Que Deus te abençoe.